Olá pessoal do Municipal São José, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Luciano Albuquerque e peço que vocês curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no meu canal e ative o sininho para ficar sempre atualizado com os novos vídeos. Hoje nós iremos estudar álgebra. Por definição, álgebra é a parte da matemática que trabalha com grandezas cujos valores variam ou são desconhecidos e são representados por símbolos, em geral, letras do nosso alfabeto, também chamadas de incógnita. As variáveis algébricas é o símbolo que geralmente utilizamos letras minúsculas do nosso alfabeto, como já foi dito, né? Com a função de representar número, e esse número, um número desconhecido. Uma variável também pode ser chamada de incógnita, ou seja, aquilo que não se conhece. Vamos tomar, por exemplo, essas figuras apresentadas. Observe que na figura 1 você tem um quadrado. Na figura 2 você tem 2 quadrados. Na figura 3 você tem 3 quadrados. E assim sucessivamente. Ou seja, o padrão vai se repetindo. Observe, para o quadrado 1 você vai precisar de 1, 2, 3, 4 peças para formar um quadrado. Na figura 2 você vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 peças para formar 2 quadrados. E assim sucessivamente. Observe, 7 peças mais 3 peças. Então, um total de 10 peças para formar 3 quadrados, conforme as figuras mostram. E eu quero saber qual é a fórmula que melhor representa essa variável aí, né? Então, observe. Vamos imaginar que cada lado desse quadrado fosse um canudo. Então, canudo eu vou representar pela letra C, canudo. E o quadrado eu vou representar pela letra Q, quadrado igual a Q. Aí agora eu quero ver qual é a equação que melhor representa essas figuras, ou que define essa figura. Então o que a gente vai fazer? A gente vai testar. Então, teste. Vamos lá. A primeira figura, quantos quadrados tem? Um quadrado. Muito bem. E quantos canudos? Quantos canudos? Quantos lados? 4 lados, né? Então, vamos lá. Eu tenho, pela formulação, 4 igual a 4 vezes 1. Então, 4 canudos é igual a 4, que é da fórmula, vezes 1, que é o quadrado. Então, aqui vai ser 4 igual a 4. Beleza, confere. Só que ele tem que dar para as outras figuras também, para que seja um padrão repetido. Então, eu vou examinar agora com esse aqui, ó. Quantos canudos eu tenho? Aqui eu tenho 7 canudos. Então, 7 tem que ser igual a quantos quadrados? Aliás, aqui é 4 da fórmula, vezes os quadrados, que são 2. Então, ó, 7 é igual a 2 vezes 4, 8. Isso confere? Não, eles são diferentes. Então, essa daqui já está fora. Certo? Já está fora. Vamos testar essa aqui, ó. A letra B. Então, letra B. Vamos testar. Vou fazer com outra caneta. A letra B. Ele diz o seguinte. C é igual a 3Q mais 1. Então, aqui, ó. Quem é C? C é o número de canudos. Então, aqui temos 4 canudos para formar um quadrado. Então, 4 tem que ser igual a 3 vezes Q. Quem é Q aqui? Q é o quadrado. Quantos quadrados tem? Só tem 1. Mais
1. Então, 4 é igual a 3 vezes 1, 3. 3 mais 1, 4. 4 mais 4, confere. Beleza. Agora vamos passar para outra figura. Vamos repetir. Então eu tenho C, que é o número de canudos. Nesse caso aqui foram 7. Então eu tenho que 7 tem que ser igual a 3 vezes o número de quadrados. Quantos quadrados tem? 1, 2. Então, 3 vezes 2 mais 1. Então eu vou ter 7 é igual a 3 vezes 2, 6. 6 mais 1, 7. Confere também. Vamos passar para outra figura. Então aqui eu tenho quantos canudos? Nós vimos que tem 10 canudos. Então 10 vai ser 3 da fórmula, vezes o número de quadrados, que são 3 ali, mais 1. Então, ó, 10 é igual a 3 vezes 3, 9 mais 1, 10. Confere. E se eu quisesse saber, se tivesse aqui uma quarta figura, e eu quisesse saber quantos quadrados teriam, né? Aliás, quantos quadrados não, quantos canudos seriam necessários? É muito simples, muito fácil, é só colocar. Então, se aqui eu tenho para formar, eu ia colocar, seria 4 quadrados, né? Então, C, que é o número de canudos, seria igual a 3 vezes 4 mais 1. Então, C seria 3 vezes 4, 12 mais 1, 13. Então, seriam necessários 13 canudos para formar um novo quadrado. Então, vamos lá. Ó. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... Conferindo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, a próxima figura ficaria dessa forma aí. Outra forma interessante de verificarmos esses exercícios é mostrando um quadro dessa forma. Observe, na figura 1, nós tínhamos um quadrado que usávamos 4 canudos para fazer. Observação, veja como ficou a equação. 4 é igual a 3 vezes 1 mais 1. Na segunda figura, foram 2 quadrados, utilizando 7 canudos. Então, 7 é igual a 3 vezes 2 mais 1. Então, 3 canudos é igual... Aliás, desculpa, a figura 3 é igual a 3 quadrados, que foram utilizados 10 canudos, logo 10 é igual a 3 vezes 3, que dá 9, mais 1, 10. E 10 é igual a 10. Vimos também a figura 4, né? A figura 4 que iria formar 4 quadrados, tá certo? A figura 4 iria formar 4 quadrados. E nós queremos saber o número de peças de canudos para formar esses 4 quadrados. Então, eu chamei aqui de C igual a 3 da fórmula, vezes a quantidade de quadrados, que foram 4, mais 1. Então, ó, 3 vezes 4, 12, mais 1, 13. Logo, implica que a quantidade de canudos seriam 13 canudinhos. Aqui que eu não estava nem vendo. Pronto, 13 canudinhos. Generalizações. O que é generalizar? Generalizar é você falar de um modo geral, certo? De uma forma geral, sem você definir. Por exemplo, pense no número. Você pode pensar em qualquer número e eu vou interpretar esse número como X. Eu poderia dizer o número A, número B, não importa. Mas se eu disser assim, o dobro de um número que eu não sei quem é, mas eu sei que o dobro são 2. Está aqui, ó. O dobro de qualquer coisa é 2 vezes qualquer coisa.
O triplo de qualquer coisa, ou seja, o triplo de um número, é 3 vezes o número. Eu poderia também ter dito 3 vezes A, 3 vezes N, não importa. A metade de um número. A metade de um número é x sobre 2, ou A sobre 2. É alguma coisa que está sendo dividido por 2. Então, é um número mais 1. Um número eu não sei quem é, mas eu sei quem é 1. Então, o número representado por uma letra mais 1. O dobro de um número menos 1. O dobro eu sei que é 2. De um número que eu não sei quem é, eu chamo de x. Menos 1. Então, tira 1. Menos 1. Então, 2x menos 1. A metade do dobro de um número. A metade do dobro. A metade eu sei que é 2. O dobro eu sei que é 2 também. E o número eu não sei quem é. Quem é a metade do dobro? Quem é o dobro do número? O dobro do número é 2x. E quem é a metade do dobro? É 2. Então, 2x sobre 2. O livro de vocês traz outras generalizações interessantes. Então, temos aí as generalizações trazidas pelo livro. Então, ele diz assim: uma adição de 3 números ou mais números, podemos associar as parcelas de modos diferentes sem alterar a soma. Então, ele mostra aqui, ó. Então, o que ele está dizendo? Está dizendo que A, que é um número geral, né, mais B, tudo isso associado dentro de parênteses, mais C, é a mesma coisa de você fazer A mais, abre parênteses, B mais C, fecha parênteses. Então, ele está mostrando de uma forma genérica. Depois ele fala assim, ó. Deixa eu ver se eu acho o foco aqui desse troço. Aqui, pronto. Em uma multiplicação dos números, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, é aquela propriedade da multiplicação, que a ordem dos fatores não altera o produto. E ele vai provar ali, ó, A vezes B é a mesma coisa de B vezes A. Depois ele fala, o número 1 é o elemento neutro na multiplicação. O foco está horrível. Mas vamos lá. A vezes 1 é igual a 1 vezes A, que é igual a 1. Aliás, desculpe, que é igual a A, porque A é o elemento neutro. Tá certo? É igual a A. Então, assim, vocês vão poder verificar esses exemplos lá na página 103. Olha, deu um foco maravilhoso quando eu soltei. Vamos lá. Na multiplicação de um número, a soma de 2 outros, podemos substituir a multiplicação por parcelas. Então, ó, o que é que ele está dizendo? Que se eu tiver aqui A multiplicando essa soma, é a mesma coisa de eu multiplicar A vezes B e somar com A vezes C. Ou seja, propriedade distributiva. Então, ele fala aqui também, toda potência de expoente zero e base diferente de zero é igual a 1. Então, qualquer número que tiver com a base diferente de zero, mas ele tiver elevado a zero, o resultado vai ser 1. Por exemplo, se eu disser 1000 elevado a zero, é a mesma coisa de dizer 1. Então, ele fala aqui de novo, ó, o dobro de um número, mais 4. Observe que esse mais aqui, esse mais é com I. M-A-I-S, mais com I. Mais com I é de adição. Então, o dobro de um número, mais 4. Ou 2 vezes A, mais 4. Que eu já mostrei aí a vocês. O dobro da soma de um número com 4. O dobro da soma de um número. Então, o dobro da soma de um número com 4. Então, tem 2 vezes A mais 4 ou 2 vezes A mais 4. A diferença dos quadrados de dois números, diferente do quadrado. Ó. Diferença é o menos. Então, eu vou ter A ao quadrado menos B ao quadrado.
E depois o quadrado da diferença de dois termos, que é A menos B, tudo isso elevado ao quadrado. Então, pessoal, ficam aí os exercícios para vocês responderem das páginas indicadas aqui, ó. Página indicada 111, 113, 115, 119 e 121, exercícios complementares. Um abraço para vocês, fiquem com Deus e só saia de casa se for realmente necessário. Use máscara.